informação de que o rodízio de veículos também está suspenso à tarde, em toda a cidade, segundo informações apuradas aqui pelo Lucas Josino. 2 pessoas morreram essa manhã aqui na capital em acidentes envolvendo motos. Um foi no viaduto Alberto Badra, na Zona Leste, na pista sentido Itaquera. Um carro e uma moto bateram. A polícia militar foi chamada por volta das 6h30 da manhã. Infelizmente, o motociclista morreu no local. E aí, no outro caso, um motorista que, segundo a polícia, tinha bebido, matou o motociclista. Esse acidente foi na Avenida 9 de Julho. Vamos até lá com a Natália Tavolieri, que tem mais informações pra gente. Como é que foi esse acidente tão grave, Natália? Boa tarde pra você. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no SP1. Olha, o acidente aconteceu bem aqui onde a gente está agora, tá? No cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Praça Coração de Maria. As câmeras de segurança aqui da Avenida 9 de Julho acabaram registrando o momento da colisão, que é um momento muito forte, uma colisão muito forte. Então, um carro branco de luxo vinha aqui nessa altura aqui, mais ou menos, em altíssima velocidade e na contramão. E ele bate, esse veículo branco bate de frente, choca de frente com a moto do sargento Fábio Ferreira de Souza. O Fábio Ferreira de Souza era um sargento, né, de choque da Rocan. Ele chegou a ser socorrido, foi levado até o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse motorista, segundo informações da polícia, se chama Bruno Chimuso. Ele estava visivelmente alcoolizado, foi preso e levado até o 14DP. Vou tirar aqui. Ele tinha... Bom, hoje pela manhã, eu e o César conversamos com colegas do Fábio, foi motoqueiro que estavam aqui trabalhando pela Rocan, e eles nos falaram que o Fábio era muito experiente, ele estava para receber uma promoção e ia se aposentar. Então, mais um plano aí interrompido de uma forma tão drástica. Infelizmente, Ana, esses casos, né, tanto esse outro caso que você contou agora há pouco, como esse acidente que a gente está registrando agora, a moto bateu no carro, matou o motorista. No primeiro semestre de 2026, 238 motociclistas morreram em acidentes. Isso foi um aumento de 8% em relação a 2025. São números altíssimos. Para a gente ter ideia, é como se, em média, seria uma morte por dia. É muita coisa. A gente volta no estúdio com vocês. É uma violência absurda no trânsito, né, Natália? Só hoje de manhã, mais 2 motociclistas mortos, uma tristeza. Obrigada pelas informações, viu? Bem, a quinta-feira começou com cenas impressionantes de passageiros que foram surpreendidos no caminho para o trabalho pela paralisação de 3 linhas de trens. A 11 Coré, a Safira e a 13 Jade. Já vem com violência, né? No terceiro dia de operação, a atualização da informação que chegou no SP1 é que a ARTESP, que é a Agência Reguladora de Transporte do Estado, deve pedir à CPTM que a CPTM reassuma essas 3 linhas pelos próximos 90 dias, isso diante da magnitude do caos provocado hoje por um incêndio no vagão. Enfim, nossos repórteres acompanharam, né, toda essa confusão que moradores da Zona Leste da capital enfrentaram. Bom dia para quem, né? Para quem vive na Zona Leste e em cidades da região metropolitana e depende do transporte sobre trilhos, o dia começou péssimo. A gente está sobrevoando aqui próximo da estação Tatuapé, está muito escuro, gente. Mas olha essa cena é impressionante, está tudo escuro e a gente só consegue ver a quantidade de gente andando sobre os trilhos exatamente por causa das luzes. Quando clareou, a multidão caminhava pelos trilhos porque os trens pararam. E agora dá pra gente ver melhor as pessoas andando nos trilhos. Bermuda tem muito espaço aberto, então é legal ser rápido para cruzar o mapa. Chegou cedinho à estação Engenheiro Goulart, que atende as linhas 12, Safira e 13 Jade. Devido à ocorrência de energia, estamos com velocidade reduzida. Não tem velocidade reduzida, está parado. Essa é uma arma de Sua batalha, seu estilo. Esses vídeos foram gravados pela Cláudia, que mora em Ferraz de Vasconcelos e trabalha como enfermeira no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital. Normalmente, trabalha na luz.
Hoje, com muito sacrifício, levou quase 3 horas até Itaquera, onde conseguiu pegar o metrô. Eu saí de Figueiras para os meus sonhos às 5h35 da manhã e cheguei no meu destino final às 9h20. É um projeto que geralmente eu passo em 1h10, 1h10. Isso é um absurdo. O Felipe Cruz, que é nosso produtor, não conseguiu pegar o Você vai encontrar vários tipos de veículos no mapa. Entre neles para se mover mais rápido ou até atropelar o oponente. Para quem sai de Mogi em direção à capital. E a situação é Ainda sem arma principal, bora vasculhar no meio das construções. com muito trânsito. Tava tentando ir pro médico, mas infelizmente não vai dar, vamos voltar pra casa. Era o pequeno que ia passar na consulta? Isso. Ele ia passar na consulta lá no Hospital São Paulo. Em um outro flagrante do Globocop, na Penha, policiais militares subiram na caçamba de um caminhão para ajudar os passageiros que estavam caminhando pelos trilhos a pular o muro e chegar à rua. Formou até fila. Um pouco mais à frente, idosos e pessoas com mobilidade reduzida enfrentaram dificuldades para caminhar nesse trecho do viaduto, onde não há gramado. É uma parte que não tem como segurar, eles tentam se equilibrar entre os dormentes e o trilho do trem aqui. Realmente é muito complicado. O povo está andando 11 quilômetros. Por isso que eles estão tentando se arriscar e sair daqui por essa lateral. Aqui não tem estação de está bem no meio do caminho. Mas o povo está tentando escorregar, gente. Olha, Usa parede de gel quando precisar se proteger. tentando escorregar mato abaixo para pular ali o muro do outro lado. Tem uma escadinha improvisada ali, ó. Os policiais também estão tentando ali se ajudar. No entorno da estação de Vilar, os passageiros não conseguiam pegar os ônibus. Poderiam ser Sim, alternativas. munição zerada. Deve ter mais por aí. Entraria que hora no trabalho? 6h30. 6h30, agora já 8h20 está aqui. Tem esperança, chega, vai que os ônibus não passam. Estamos também ao lado de terminal de ônibus da Itaquera. E olha a situação dos pontos. Nenhum sistema do sistema aéreo. São 20 ônibus disponibilizados para 3 linhas paradas. É pouco ou não é? Junto com os ônibus que chegavam, vinha o empurra-empurra. Os jornetos estavam no Tatuapé, para onde foi muita gente. O que eu presenciei aqui na estação Tatuapé foram cenas lamentáveis. Pessoas chegando por aqui cansadas antes mesmo de conseguirem embarcar rumo ao trabalho. Pessoas que são vítimas dessa situação toda e nitidamente estavam exaustas. Eu conversei com alguns passageiros e todos estavam indignados. Já tinha acontecido isso outra vez? Não, foi a primeira vez. Começaram a quebrar o trem. Começaram a quebrar, todo mundo pular, foi horrível. O problema nos trilhos começou ainda antes do sol nascer e o tempo foi passando, só que a situação não foi melhorando. Aqui na catraca, na entrada da linha 3 vermelha do metrô, na estação Itaquera. Muita gente, longas filas, muito tempo de espera, estação abarrotada. Como que você fez pra chegar? Essa é uma arma de médio alcance que recomendamos. Fui pros passou andando, né? Problema no joelho. E tive que andar. E como é que estão os ônibus, perua, tudo lotado? Tudo lotado. Tá uma loucura. E fica a sensação de revolta. Tremendo, porque é tenso, é estressante. A gente paga, né? Pra isso. Aí chega uma situação dessa, com 63 anos de idade, enfrentando tudo isso ainda. Não é fácil. Pois é, né? Vamos pegar a Lucas Josino, tá lá no Brás. Lucas, conta pra gente, tem alguma investigação em andamento? Você teve informação aqui agora há pouco, que você apurou pra gente, que o rodízio de veículos está suspenso em toda a cidade agora à tarde, né, Lucas? Uma informação importante, né, porque pela manhã, em um determinado momento, o rodízio estava suspenso só na Zona Leste. Mas agora a informação que nós apuramos com a Prefeitura de São Paulo é que durante a tarde o rodízio estará suspenso em toda a cidade de São Paulo. Bom, respondendo a sua outra pergunta, sim, já tem uma investigação acontecendo. Usa parede de gel quando precisar se proteger. Causou esse incêndio num vagão de um trem da linha 12 de Safira em pleno horário de pico hoje pela manhã entre as estações Tatuapé e Brás. São estações importantes, finais dessa linha, ou seja, naquele momento o trem estava bastante cheio. Agora esse trem, ele tá... Sua vida tá meio baixa. É melhor se curar. Hoje pela manhã, por volta de umas 9 horas, o Chico Bahia, nosso repórter cinematográfico, flagrou esse trem que estava sendo rebocado por um outro trem. Tinham vários funcionários da trilha naquele momento dentro
da composição e a gente conseguiu ver de fora que um vagão estava com pelo menos 2 saídas de ar queimadas. Primeiro abate. Você imagina só para quem estava lá dentro. Não tinha pouca gente não, bastante gente, porque, repito, era um horário de pico. Nesse momento esse trem está parado aqui no pátio e ele está sendo custodiado. Usa parede de gel quando precisar se proteger. Temos a informação que a própria Polícia Civil também vai Double kill. foi causado de forma proposital ou não. Não. 5h25 da manhã. Sua vida tá meio baixa. É melhor se curar. As chamas estão em um dos vagões da linha 12 Safira. O foi feito entre as estações perto da Rua Bresser, no centro, segundo o Corpo de Bombeiros. Bem próximo também no pátio de manutenção aqui dos trens. Olha a fumaceira, gente, que está saindo ainda do trem da composição. Os passageiros buscaram uma rota de fuga no meio da escuridão. Como a linha 12 Safira e a linha 11 Coral correm paralelamente com a linha 3 vermelha do metrô, muitos passageiros pularam os muros para sair da rede da Trivia Trens. Alguns andaram 11 quilômetros entre o local onde o trem parou e a estação seguinte, a Tatuapé. A suspeita da concessionária, que administra apenas 3 dias o trecho, é de que um curto-circuito tenha causado um incêndio de um veículo da linha 12 Safira. E aí, por causa dessa falha elétrica e por uma questão de segurança, as subestações de energia de outras linhas foram automaticamente desligadas. Veja só como ficou o vagão depois que os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Ainda bem que ninguém ficou ferido. 850 mil pessoas dependem da linha 12 Safira. No total, com as linhas vizinhas, a 11 Coral e a 13 Jade, circulam cerca de 1 milhão de pessoas todos os dias. As 3 juntas interligam a região central, a zona leste da capital e as cidades como Suzano, Mogi das Cruzes e Guarulhos. Falhas foram registradas nessas 3 linhas desde terça-feira, quando a concessionária assumiu. A Trivia Trens é do Grupo Comporte, que controla a TIC Trens, responsável pela linha 7 Rubi. Estimado em pouco mais de 14 bilhões de reais, o contrato de concessão tem duração de 25 anos e estabelece metas de modernização, ampliação e melhoria do serviço. Hoje, o passageiro pediu socorro e não conseguiu. O pessoal começou a passar mal no trem, começou a ter condensação no vidro, já pingando suor. Nisso eu apertei o botão de emergência, não funcionava. Eu liguei para a CPTM falou que não podia dar mais o suporte, não era a linha deles. Liguei para a Trivia Trem, eles falaram que o suporte deles só funciona a partir das 6 da manhã. A gravidade da falha de depoimento do Use a parede de gel quando precisar se proteger. Numa emergência não funciona. A Trivia Trens orienta os passageiros a acompanharem a situação das linhas pelos canais oficiais da concessionária, mas não havia nenhuma informação no site. Essa concessão talvez tenha sido a maior mudança no sistema de trilhos dos últimos 60 anos, desde que a antiga FEPASA, que veio antes da CPTM, foi criada. Quem acompanha o assunto vê essa preocupação operacional e financeira. É uma falha na concepção do circuito, que tem que ser controlado, né? Triple kill. Quando cai no circuito, não pode afetar o outro circuito. E para isso, hoje em dia, existem até formas da gente tanto fazer o isolamento quanto a retificação do fornecimento de energia elétrica. As linhas 11 e 12 têm circuitos elétricos muito antigos e precisam ter um monitoramento permanente para fazer essa transição de uma maneira mais segura. Hoje, pouco depois das 9 da manhã, no local onde o curto-circuito começou, flagramos o Quadra kill. É possível ver que pelo menos 2 saídas desse vagão ficaram queimadas. Pois é, Ana Paula, uma informação importante que a gente recebeu e apurou agora há pouco é que a TESP vai determinar hoje, deve determinar hoje, que a CPTM faça uma operação assistida junto com a Trivia pelos próximos 90 dias. A Trivia, que é a concessionária que administra as 3 linhas, a 11, a 12 e a 13. E essa informação foi apurada pelo nosso produtor, o Victor Anastácio. Ana Paula. Pois é, Lucas, e essa é a informação principal, né, depois dessa manhã caótica. A gente vai ver agora a entrevista do representante da Agência Reguladora de Transporte do Estado, a ARTESP.
O que nós vimos nos últimos 2 dias, especialmente hoje, foi inaceitável, é inaceitável, e nós aqui na agência, como fiscalizadores e reguladores do contrato, estamos agindo de modo imediato. Vai pra zona segura agora. Se ficar fora, a coisa vai ficar feia. É a volta da CPTM para a operação em conjunto com a Triva. Porque nós vimos realmente muito penoso para o cidadão. A zona segura tá longe pacas. Melhor correr. O conselho diretor da agência, mas já bem encaminhada, a volta da CPTM para a operação por pelo menos 90 dias, para podermos fazer a apuração, entender exatamente o que aconteceu, especialmente na falha de hoje, e replanejar. Você mandou muito bem. Situação grave, né, gente? Pois os lojistas do Brás, um dos maiores centros de compras do país, sentiram também o reflexo dos problemas nos trens. Muitas lojas não abriram cedo porque os funcionários não conseguiram chegar para trabalhar. Comerciantes afirmam que as vendas no período da manhã caíram 40%. Rafael Castro foi até lá. A imagem da estação do Brás lotada já dava uma ideia de como seria amanhã no bairro. Se as pessoas não conseguiam sair, também não conseguiam chegar. Esse vídeo mostra lojas que deveriam ser abertas às 6, 7 da manhã, ainda fechadas. Mais lojas fechadas, não seria bebida. A Rafaela ficou esperando na porta da loja na Rua Oriente porque o gerente não tinha chegado. A loja era para ser aberta às 8h30, aí a gente está aguardando até agora. E que o gerente falou? Que está vindo de aplicativo, porém o trânsito também está terrível. Segundo a Associação dos Lojistas do Brás, pelo menos 1.500 lojas da região não abriram no horário por causa dos problemas nos trens. Isso dá 30% do total. E aqui a gente tem ideia dos reflexos. Agora são 9h30 da manhã e aqui na Rua Miller, várias lojas continuam fechadas. 1, 2, 3, 4 e para lá também tem mais. Quer dizer, prejuízo na certa. Olha essa situação aqui. A loja está fechada, parte dos funcionários continua trabalhando lá dentro. Por que vocês fecharam as portas? Por motivo de falta de funcionário, caso que os trens pararam. Funcionários ainda não chegaram para trabalhar. 4 funcionários a porta ainda para trabalhar. Não tem como manter as portas abertas, vocês continuam trabalhando aí fazendo o quê? Fazendo um pedido online, separando um pedido. A rotina de vendas no Brás começa muito antes do comércio abrir para o consumidor comum. Entre 6 e 9 horas da manhã,